Pessoal, agora aqui para a gente finalizar, as atividades já terminou. Isso daqui só vou pedir para vocês entenderem e deixar anotado, que vai facilitar bastante nas nossas próximas aulas, que são alguns tipos de movimento. Nós vamos fazer algumas interpretações para os sinais de aceleração e de velocidade. Bom, o que a gente já viu? Nós já vimos lá desde o movimento uniforme. Opa, liguei o flash aqui sem querer. Isso. Nós já vimos lá desde o estudo do movimento uniforme que um movimento ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. O movimento progressivo é quando o carrinho está indo para frente, certo? Né? Esse é o meu sentido positivo da trajetória, que o carrinho está indo em direção a esse sentido positivo, maravilha, certo? E esse movimento retrógrado é quando o quê? Olha o sentido positivo aqui. Só que o nosso carrinho está voltando, então ele faz o movimento retrógrado. Porém, nós vamos ver que tem uma outra classificação que complementa, no nosso caso do movimento uniformemente variado, porque o movimento ele pode ser progressivo e acelerado, ele também pode ser progressivo e retardado. Pessoal, eu sei que o nome é estranho, todo ano tinha piadinha na sala, quando falava de movimento retardado, todo mundo olhava para um coleguinha da sala. Infelizmente, esse ano eu estou sentindo falta, mas vocês aí na casa de vocês, imagina aí quem que vocês iriam zoar, tá bom? Mas não tem nada a ver, vocês vão entender o sentido dessa palavra na física, tá bom? E a mesma coisa, o movimento retrógrado. Ele pode ser retrógrado e acelerado, ou ele pode ser retrógrado e retardado, tá bom? Vamos entender, ó. Bom, movimento progressivo, vamos colocar a situação 1. Então, a situação 1, vamos colocar, nós temos aqui a nossa trajetória, esse é o sentido positivo, e olha só, o carrinho não está indo em direção ao sentido positivo, então ele tem uma velocidade positiva. Porém, aqui ele também tem uma aceleração positiva, porque, ó, num determinado momento ele estava com a velocidade de 20 km por hora. Depois a velocidade foi para 30 km por hora, ou seja, a velocidade não aumentou, então ele teve uma aceleração positiva. Então, nesse caso, que a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, tem os sinais iguais, né? A velocidade está aumentando, ele está indo no sentido positivo, a gente fala que o movimento é progressivo e acelerado. Agora, nós temos a outra situação, que imagina o carro freando, porque ele está indo para frente, a sua velocidade é positiva, né? Ó, porque ele está indo no sentido positivo da trajetória, vou colocar um mais aqui, certo? Porém, ó, no início ele tinha uma velocidade de 30 km por hora e depois ele tem uma velocidade de 20 km por hora. Então, como a velocidade diminuiu, significa que ele teve uma aceleração negativa, certo? Porque a velocidade diminuiu. Então, nesse caso, que a velocidade é positiva, ele está indo para frente, só que ele tem uma aceleração negativa, ele está indo para frente, mas diminuindo a velocidade, então nós dizemos que o movimento é progressivo, porque ele está indo para frente, só que o movimento é retardado porque a velocidade, o valor da velocidade está diminuindo, né? Então é progressivo e retardado. Tudo bem, pessoal? Ó, no movimento retrógrado seria a mesma situação. Porém, ó, essa é a nossa trajetória, o sentido positivo continua sendo para cá, só que o carrinho agora está indo para trás, certo? Ele está voltando. Então, imagina só, vou colocar uma velocidade negativa, tá bom? Então, imagina só que no início ele tem uma velocidade V1 de menos 20 km por hora e no final ele tem uma velocidade V2 de menos 30 km por hora. Então, ó, daqui para cá, o módulo da velocidade, né, aumentou, certo? Porque era menos 20, está indo para menos 30. O menos só indica que ele está voltando, né? Mas se eu considerar o valor da velocidade em si, de 20 foi para 30, aumentou, certo? Mas como a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, porque era menos 20 foi para menos 30, certo? Então o movimento vai retrógrado e acelerado, então os sinais são iguais. Agora, é acelerado também, porque o valor da velocidade em si, do módulo da velocidade aumentou, tá bom? Então por isso que a gente fala que é acelerado. Nessa situação aqui, vocês vão ver que o módulo, o valor da velocidade vai diminuir. Por isso que vai ser um movimento retardado, tá bom? Então, olha só a situação 2, a velocidade é negativa, só que nós temos que a velocidade 1, o V1 é de menos 30 km por hora,
e depois lá no final a velocidade V2 é de menos 20 km por hora. Ou seja, ele estava a 30, indo para lá, e depois ele reduziu um pouco a velocidade, né? Então, como aqui a velocidade era negativa, nós tivemos que ter aqui uma aceleração positiva. Então, como os sinais ficaram diferentes, certo? Então, é um movimento retrógrado e retardado. Retrógrado por quê? Porque ele está indo para trás. O sentido positivo da trajetória, tentar fazer aqui o mais, deu. Então, o sentido positivo da trajetória é aqui. O carrinho está indo para trás, está um movimento retrógrado. E por que é retardado? Porque o valor da velocidade, o módulo dela está diminuindo, tá bom? Então, ó, quando o módulo da velocidade aumenta, nós temos um valor acelerado, né? Ó, aqui a velocidade era 20 e aqui a velocidade foi para 30, acelerado. Aqui o valor era menos 20 e foi para menos 30. O módulo aumentou, então também é acelerado. Aqui, quando a velocidade diminui, nós temos um movimento retardado. Ó, o valor era 30, caiu para 20, certo? E aqui o valor era 30 e também caiu para 20, certo? Então também é retardado, tá bom? Tudo bem, gente? E aqui, é isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou lá à disposição de vocês no nosso grupo da sala. Também podem me chamar no PV, que eu vou ajudando vocês conforme tenha necessidade, tá bom? Na semana que vem eu já lanço um outro vídeo também que vai dar continuidade no estudo do movimento uniformemente variado, tá bom? Gente, até mais, obrigado por hoje.